Nesse vídeo eu vou montar um PC Gamer completo com a melhor configuração custo-benefício que roda de tudo. E sim, exatamente com essas peças que estão aqui em cima da minha mesa, e é um setup completo, com tudo junto. Mas claro que eu vou mostrar no detalhe todos os itens que eu vou colocar aqui no PC, todas as peças, como o processador, a placa de vídeo, as memórias RAM, o water cooler, junto com os lugares onde eu comprei e quanto que eu paguei em cada uma, pra se for o caso, se alguém quiser usar esse PC aqui como referência pra ir montando o seu com o tempo. Mas ó, se você não tem experiência com montagem, curtiu o PC que eu vou montar aqui nesse vídeo, fica tranquilo que aqui eu vou deixar uma recomendação de PC Gamer com a mesma configuração desse meu, porém que já vem todo completo e montado, prontinho pra jogar, inclusive até com Windows instalado, que facilita demais pra muita gente aí, já que é simplesmente colocar o PC em cima da mesa, instalar os jogos e sair jogando. Ah, e também eu vou mostrar alguns trechinhos da montagem desse meu PC, e lá no final do vídeo eu reservei alguns dos jogos mais jogados da atualidade, como Fortnite, GTRP, COD, Warzone e alguns outros aí, pra testar aqui no PCzão e eu te provar que essa daqui é a melhor configuração custo-benefício que você encontra hoje. Sem bora lá então ver todos os detalhes aqui do PC, e sim, ele já tá montado como dá pra ver aí, mas fica tranquilo que eu vou mostrar alguns trechos da montagem aqui pra quem tiver interesse em ver. Bom, pra mostrar toda essa configuração, como tem bastante itenzinhos, eu criei essa planilha que tem todos os itens individuais, como processador, water cooler, placa-mãe, memória RAM, enfim, todos eles, junto com os links aonde que encontra cada um deles individuais pra comprar com o melhor valor da atualidade, que inclusive é os mesmos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Além disso, pra finalizar, tem uma coluna de preços que por enquanto ela tá vazia, porque conforme eu for mostrando os itens aqui, eu vou deixando ela com os valores mais atualizados pra gente fazer a somatória do PC individual peça por peça e dele completo com o monitor e os periféricos. Isso, claro, pra gente ver quanto é que dá a somatória final do PC peça por peça, mas também pra fazer a comparação com o PC montado, que como eu tinha dito antes, também eu vou deixar uma opção de PC Gamer que já vem montado com essa mesma configuração, que inclusive os links já estão aqui embaixo, ó, o PC montado e o PC completo, que na verdade é nesse anúncio que tá aqui na tela, tem ele na cor preta igual o meu e também na cor branca pra quem preferir, além de que também tem a opção dele completo, com monitor, os periféricos na cor preta e na cor branca. Por enquanto eu não vou me desenvolver muito aqui nos anúncios do PC montado, porque primeiro eu quero mostrar a configuração dele peça por peça, até pra gente entender todos os itens que esse PC aqui acompanha. Então vamos começar com o primeiro, que inclusive já tá aqui na minha mão. Bom, esse primeiro item então vai ser o processador, um dos itens mais importantes quando se fala em questão de desempenho aqui do PC. Então eu decidi por pegar exatamente esse do anúncio que tá aqui na tela, o Ryzen 5 4500. Esse, na minha opinião, atualmente é um dos melhores processadores custo-benefício, porque ele tem um ótimo desempenho e um valor também de se surpreender. E talvez algumas pessoas que entendem mais aí sobre PC pode estar me questionando por que eu coloquei o 4500 em vez de colocar o 5500, que é um processador mais atual, um processador que o valor também fica bem próximo ao 4500, mas eu vou responder pra vocês de uma forma bem simples. Se liga só. Olha, hoje o 4500 ele tá por R$480, já o 5500 ele tá por R$580 arredondando aqui. Então dá pra dizer que eles têm uma diferença de R$100, beleza? Só que quando eu entro aqui nesse site, que é o site Versus, eles comparam os processadores, né, o desempenho de cada um deles e também o custo de cada um deles, então na relação custo-benefício. E aqui embaixo, como dá pra ver, eles dão pontos aos processadores, e no caso aqui dos dois, eles estão empatados, né, com os mesmos pontos. E até mesmo aqui em cima a gente consegue ver as diferenças entre eles, então na parte de memória eles vão ser iguais, nos recursos, nas informações gerais e na performance no geral vai ser bem parecido os dois. O que vai ter mais mudança é nos benchmarks, ou seja, programas que utilizam ali renderização 3D, que são programas mais para uso profissional, que não é o nosso foco aqui do vídeo. A ideia aqui é ser um PC para jogos. Então o que vai mais nos importar é a parte aqui de performance, que no geral eles são idênticos. Mas se você for ver por um certo lado também, é um valor bem baixo que os dois aqui têm de diferença. Então se você tiver com uma graninha aí sobrando, por volta de uns R$100, ou até mesmo tiver um parcelamentinho aí, você pode pegar sem problema o 5500, mas o desempenho dos dois vão ser praticamente iguais ali, mudando no máximo uns 5 FPS. Isso falando em questão de jogos, tá? Que é o principal ponto aqui desse nosso vídeo. Só que também com R$100, que é a diferença entre esses processadores, a gente consegue colocar alguns itens melhores aqui nesse PC. Logo eu vou mostrar o restante dos itens e vocês vão entender um pouquinho o que eu tô falando aqui, beleza? E pra finalizar aqui da parte do processador, eu sei que tem muita gente que gosta de processadores da Intel do que processadores da AMD. Então eu vou deixar aqui uma recomendação pra quem quiser montar com processadores da Intel, que é exatamente esse que tá aqui na minha mão, que é o 12400F, né? O i5 12400, exatamente esse que tá aqui na tela agora. O valor dele realmente é muito bom, mas é o mais caro entre todos esses que eu mostrei. E na comparação entre desempenho em
em jogos desses processadores, praticamente eles vão ser todos meio parecidos, tá? Com uma leve diferença ali, uma vantagem aqui por i5 na parte de desempenho, porque também ele é o processador mais atual e mais tecnológico, vamos dizer assim. E já como a proposta aqui do vídeo é ser o PC mais barato com melhor desempenho, eu vou ir de 4.500 nessa nossa configuração, fechou? Passando agora pro próximo item, vamos falar de refrigeração. Pra quem não sabe, o processador é algo que esquenta demais, por isso mesmo ele precisa ter uma refrigeração própria, que inclusive a AMD, a fabricante dele, já manda aqui dentro da própria caixa um cooler, que se chama de Cooler Box, que pra quem não sabe inglês, box significa caixa, por isso mesmo do nome, né? E esse aqui é o cooler ideal para utilizar nesse PC, tá? Não tem necessidade de você pegar um air cooler ou um water cooler mais potente. Porém, como vocês podem ver, ele é simplesinho, não é bonito, é bem simples no geral. E é exatamente por isso que se você quiser deixar o PC mais bonito na parte visual dele e também ajudar um pouco na refrigeração, você pode ir atrás de outros coolers, de outras refrigerações, e aqui no meu PC eu escolhi colocar exatamente esse water cooler que tá aqui na tela. Pelo valor dele eu achei muito bom, com certeza compensa demais, porque vai ficar muito mais bonito visualmente. Em questão de desempenho, comparado aqui com o Cooler Box e o water cooler, não vai mudar muita coisa. Só que com esse que vem aqui na caixa, o processador ele vai trabalhar um pouquinho mais quente do que o normal. Já com o water cooler ele vai ter o mesmo desempenho, porém vai trabalhar um pouquinho mais gelado, o que vai ajudar na vida útil do processador também. Então, de certa forma, você vai estar tirando de um lado e colocando de outro. Lembra aqueles 100 reais que eu tinha comentado sobre o processador? Bom, esse water cooler ele custa hoje na faixa de 260 reais. Então, se você for ver aqueles 100 que você economizou lá, já dá pra colocar aqui, e aí o water cooler sairia por volta de 160. Aí nesse caso vai ser uma questão mesmo de administração, você pegar um dinheiro de um lugar e colocar em outro pra ver o que vale mais a pena. Isso que o water cooler eu vou poder deixar no PC quanto eu quiser, não tem necessidade de eu ficar trocando ele, porque é um item já muito bom. Já o processador eu posso ir trocando, posso pegar um dinheiro depois, aí vou lá e troco, boto melhor, boto inferior, enfim, aí você que decide. Mas nada impede também de a gente economizar esses 260 reais e colocar o Cooler Box que já acompanha aqui na caixa. Mas isso vai servir mais pra quem realmente tá querendo montar o PC mais barato possível. Vai funcionar, vai rodar tranquilo, com os mesmos desempenhos que eu vou mostrar aqui no vídeo, só que vai ficar um pouquinho mais feinho, podemos dizer assim. Bora passar agora pro próximo item, que vai ser o responsável por futuros upgrades. Estou falando aqui exatamente da placa-mãe, que eu escolhi por colocar esse modelo que tá aqui na tela, uma B550M da marca BioStar, que atualmente é a mais em conta que a gente encontra pra colocar em processadores aqui da AMD, né, esses Ryzen. Isso falando em custo-benefício, porque você até consegue encontrar placas mais baratas como a A520 ou uma B450, porém já são placas bem mais antigas que eu acho que não se encaixariam nessa configuração. E por que eu falei que esse item aqui é o responsável por a gente fazer futuros upgrades? Bom, primeiro é que essa placa-mãe tem duas entradas M.2, que pra quem não sabe pra que serve isso, eu vou deixar um trechinho passando aí na tela pra todo mundo entender, mas é simplesmente pra colocar esse tipo de SSD aqui, que é o modelo M.2. Logo eu vou falar sobre ele, que é o mesmo que acompanha aqui no PC, aí eu me desenvolvo mais sobre o assunto aí. Mas além dessas duas entradas, que é muito bom pra futuros upgrades, também tem 4 slots pra colocar memória RAM. Inicialmente aqui no PC eu vou usar somente 2 slots, mas com o tempo eu posso fazer esse upgrade, posso comprar mais 2 pentes e preencher todos eles. E mesmo sendo uma das placas-mães mais de entrada das B450 que a gente encontra hoje, pra essa configuração já vai estar mais do que o suficiente, inclusive a tela tem aquelas dissipações nos VRMs ali do ladinho, que já vai dar uma ajuda na refrigeração deles, e esteticamente também a placa acaba ficando mais bonita. Passando agora pro próximo item, como eu tinha comentado sobre as memórias RAMs, nesse PC eu decidi por colocar 2 pentes de exatamente essa que tá aqui na tela. Cada um desses pentes tem 8 GB de memória, ou seja, o PC vai totalizar 16, em dual channel, né, que são 2 pentes ali pra ativar até uma melhor performance. E esse modelo aqui que eu peguei é da marca XPG, e ele tem essa parte de cima ali toda em LED RGB, que eu acho que fica muito bonito. E existe tanto essa daqui na versão preta, que foi a que eu peguei, quanto também na versão branca. Mas no geral, essas versões que tem RGB na parte de cima, elas acabam saindo mais caras do que as versões que não tem, como por exemplo essa outra aqui. Vocês podem ver que aqui tá por R$ 139,99, R$ 140 reais, já com a RGB fica R$ 163 reais arredondando aqui. Só que lá na nossa somatória final eu vou deixar o valor da memória sem RGB, até pro valor ficar um pouquinho mais barato. E no final das contas, as duas memórias são iguais, tá? Então não vai mudar nada em questão de performance, o que vai mudar é só na parte estética. E como eu tô pensando também na parte estética aqui pra montar o PC, eu decidi por montar com esses em RGB, que na minha opinião são as mais bonitas e vai deixar visualmente o PC mais atrativo, né, mais chamativo. E aí depende de cada um, né, até mesmo por isso que eu já mostro as duas versões aqui pra cada um decidir o que é melhor pra pegar. Passando agora pro próximo item, lembra que antes ali na placa-mãe eu tinha comentado sobre a entrada M.2, que é pra colocar esse tipo de SSD? Então vamos falar agora exatamente do SSD que eu decidi colocar aqui nesse PC, que é esse que tá aqui na tela, um SSD NVMe de 512 GB, hoje foi o mais em conta e melhor que eu encontrei. Dessa marca aqui, a Ryzen Mode, curti demais ele mesmo, e pra começar 212 na minha opinião tá perfeito. Já vai caber ali o sistema tranquilo, vai caber também ali os jogos que eu quiser. Inclusive aqui eu baixei
5 jogos, mais alguns outros aplicativos pra gravar tela, pra gravar áudio e ainda tem mais um espacinho pra botar mais algumas coisinhas ali. Mas é claro que se você for usar ali o PC no dia a dia, sempre colocando vários arquivos, vários aplicativos e tudo mais, com certeza ele vai lotar com o tempo. E aí você vai ter que fazer algum upgrade. Ou você pode substituir esse de 500 por esse de 1 TB que tá aí na tela, que aumenta por volta de R$100. Então lembra que antes eu tinha falado sobre o processador de R$100? Então aqui você poderia pegar um SSD melhor com esse valor que você economizou. Mas se você optar por ter pego esse de 500 GB inicialmente, você pode pegar um outro de 500 GB, porque essa placa-mãe tem 2 entradas M.2. Isso é muito bom, facilita demais os futuros upgrades, mas também você pode utilizar outra alternativa, que é o SSD modelo SATA. Esse aqui é o modelo mais barato, como dá pra ver aí na tela, o modelo SATA, ele tá bem mais em conta ultimamente. Ele tem 480 GB, só que esses dois vão ter algumas diferencinhas. A principal diferença, que já dá pra ver aqui na parte visual, é o tamanho, que o NVMe é bem menor ao modelo SATA, porém essa é a diferença menos importante, porque você coloca ele dentro do gabinete e nem vai dar pra ver qual que é qual. Mas o que realmente faz a diferença é na parte da velocidade de gravação e de leitura, como a gente pode ver aqui na tela, se liga só. De leitura, o modelo SATA ele tem 535 MB e de gravação 435. Já o modelo NVMe, que foi o que eu escolhi pra colocar no PC, de leitura ele tem 2.200 MB e de gravação 1.800, ou seja, o NVMe é muito superior na parte de leitura e de gravação do que o modelo SATA. Só que ó, fica esperto, porque isso é somente na parte de leitura e de gravação, não tem nada a ver com os jogos, tá? O FPS do PC não tem nada a ver. Então, por exemplo, você tá jogando ali seu Fortnite a 100 frames aqui com o modelo SATA e muda pro NVMe, ele ainda vai ficar a 100 frames. Não vai mudar o desempenho do PC, os FPS nos jogos, vai mudar somente a leitura e a gravação, ou seja, quando você pega um arquivo de uma pasta e quer copiar para uma outra pasta, essa leitura e essa gravação vai ser muito mais rápido com o modelo NVMe. O modelo SATA vai fazer também, só que um pouquinho mais lento, e aí se você não se importa com isso, vai de modelo SATA, que é mais barato. Passando agora pro próximo item, acredito que deve ser um dos itens que vocês estão mais curiosos para saber aqui, que é o que vai ser responsável pelo desempenho aqui do PC em jogos. Bom, chega de mistério, tô falando aqui da placa de vídeo, que eu escolhi colocar exatamente essa que tá aqui na tela, uma RX 6600. Atualmente, na minha opinião, com certeza a melhor custo-benefício que você vai encontrar hoje no Brasil. Bom, é uma placa que já tá há um tempo aí no mercado, mas se você for comparar com placas mais atuais nesse mesmo nível, ela até se destaca, principalmente pelo valor dela nessa faixa de 1.600 e também pela especificação. Como dá pra ver, ela tem 8 GB, né, DDR6, e também ela vai ter tecnologia ali de Ray Tracing, que em alguns jogos aí vai ficar muito bonita a parte da qualidade, e no geral ela é uma placa bem completa, tem PCI Express 4.0, enfim. As especificações dela eu vou deixar tudo aí embaixo na descrição pra quem quiser dar uma olhadinha, né, o link dela completo. E o da hora é que existe tanto essa placa de vídeo aqui na cor preta, que foi a opção que eu peguei pra combinar com o setup, mas pra quem optar por montar o PC na cor branca, também existe essa placa aqui na cor branca, olha só que da hora. Acho ela muito bonita, inclusive, e também o valor até tá mais barato. Não sei o porquê, mas é isso. Eles devem ter pego um estoque bem grande dessa placa na cor branca, porque viram que é uma placa que sai demais. Inclusive, hoje aqui dentro da Terabyte é a placa que mais vende de todas. Então só com isso a gente já consegue concluir que é uma placa que tem realmente um ótimo desempenho. Mas ó, fica aí que logo eu vou mostrar, ainda mais em combinação com essa configuração aqui, o negócio é top demais mesmo. E é claro, né, galera, que existem várias outras opções de placa de vídeo que a gente pode colocar nesse PC, sem sombra de dúvidas, mas é muitas outras opções que se eu fosse falar todas elas, eu ficaria o vídeo inteiro só falando de placa de vídeo. E é por isso mesmo, pra eu deixar outras recomendações e outras opções aí pra vocês, que eu decidi criar um grupo exclusivo aqui do canal lá no Telegram. Eu vou deixar algumas coisinhas que eu mando por lá, passando aí na tela pra vocês terem uma noção, mas além de placa de vídeo, eu recomendo itens no geral relacionado a PC Gamer, como monitor, periféricos, mesa, cadeira e até mesmo hardwares no geral, né, processadores, placa de vídeo, memória RAM e também, é claro, PC já montado pra facilitar aí quem tá procurando já pegar o PC prontinho pra jogar. Lembrando que são promoções exclusivas que não é em todo lugar que você vai encontrar, e também eu mando os cupons exclusivos que só encontra lá dentro do grupo. Inclusive a loja que eu vou recomendar esse PC aqui montado tem um cupom exclusivo que eu vou falar aqui no vídeo, mas pra quem participa lá do grupo já tá sabendo e já tá utilizando. Importante dizer que o acesso é totalmente gratuito, qualquer um pode entrar, e eu vou deixar aqui no último link da descrição. Só rolar bem lá embaixo da descrição que você já vai conseguir ver bem certinho o link, entrar e conseguir aproveitar tudo que tem lá dentro. Passando agora pro próximo item, vamos falar sobre a alimentação do PC, que no caso aqui é a fonte. Eu optei por pegar hoje uma das melhores que eu encontrei, exatamente essa que tá aqui na tela, de 500 watts, que pra essa configuração já vai suportar tranquilamente, até se eu quiser fazer algum futuro upgrade aí, um processador melhor, ou até mesmo uma placa de vídeo melhor, só que também não dá pra forçar muito, porque não faz milagre, né? Mas no geral é uma fonte super confiável, ela tem um PFC ativo e também ela é bivolt, então dá pra ligar em tomadas 220, tomada 110, sem preocupação nenhuma. E assim, de tudo isso, na minha opinião, o que é mais importante que ela tem aqui é o selo de certificação da Teclab, bem aqui no cantinho. Pra quem não conhece, a Teclab é uma empresa
empresa aí que trabalha com certificações, né, de fontes. Eles testam várias e várias aí no mercado e falam se são boas, se não são boas. Se forem boas e entregam o que prometem, eles colocam esse selinho aqui do lado pra certificar que ela é uma fonte realmente boa. E as outras que tem aí no mercado, que não tem certificação nenhuma, aí não dá pra confiar, né? Mas realmente, pelo preço que ela tá sendo vendida e pela capacidade, também design dela, com certeza é uma das melhores que se encontra hoje aí no mercado. E agora, pra finalizar, o último item aqui do PC peça por peça, vamos lá passar pra um dos que eu acho mais bonito aqui dele também. Tô falando exatamente do gabinete, que eu escolhi colocar esse que tá aqui na tela da marca Rayon, um gabinete de formato aquário que tá cada vez mais popular aqui no Brasil, e já acompanha com 4 fãs RGBs, inclusive até um filtro de poeira aqui na parte de cima, pra evitar que fique entrando poeira desnecessária no PC, e ajuda bastante isso daqui, hein? Hoje das que eu procurei foi o mais barato que eu encontrei, na faixa de R$324, 325 arredondando aqui. Ah, e lembrando que também existe esse mesmo gabinete, só que na cor branca, inclusive no PC montado tem esses dois modelos, e já eu vou mostrar eles aqui, então fica aí pra não perder. Terminamos de ver toda a configuração aqui do PC peça por peça, mas a proposta aqui do vídeo é ser um setup completo, ou seja, ainda faltam dois itenzinhos, que é o monitor e o kit periféricos. Vamos começar então com o monitor, que é exatamente igual esse que eu tenho aqui no meu setup, e é esse do anúncio que tá aí na tela, de 21,5 polegadas. Realmente um monitor muito bom, a especificação dele top demais, pelo valor que ele é cobrado hoje, na faixa de R$430. E pros gamers com certeza vai ser perfeito, porque ele tem 1 ms de resposta e também tem 100 Hz, olha só que top. E no restante ele vai ser padrão, com a resolução Full HD, o design dele também gostei bastante, que é um design bem inovador, e o da hora é que o tamanho dele de 21,5 polegadas, eu acho o tamanho perfeito, fica bem simétrico aqui no nosso setup, depois eu vou mostrar isso com mais detalhes. E se futuramente eu quiser colocar ele como monitor secundário aqui do ladinho da minha mesa, como ele tem aquele suporte VESA atrás dele, né, que é o suporte para colocar suportes articulados, eu posso deixar ele ali do ladinho sem atrapalhar, deixando passando um chat, um vídeo, qualquer outra coisa, e eu posso juntar uma grana, fazer um upgrade no monitor maior e continuar utilizando esse daqui que eu tenho agora. E pra finalizar, o último item aqui do setup, mas não menos importante, vai ser os periféricos, que aqui no meu eu decidi pegar um kit 3 em 1, que é exatamente esse que tá aqui na tela. Existe ele tanto na cor preta quanto na cor branca, como dá pra ver nos anúncios aqui embaixo, e realmente pela qualidade desses produtos aqui, vale muito a pena. Mesmo que o valor seja um pouquinho mais alto, R$370, se a gente for dividir, que até eu vou fazer isso aqui, abrir a calculadora, vamos colocar aqui, ó, R$370 dividido, né, por 3 itens que é o que acompanha aqui, fica no valor de R$123,33 cada um dos itens. E cara, é bem difícil você encontrar um teclado nesse valor, ou um headset nesse valor, com as qualidades que esse kit aqui acompanha. Sério mesmo, vai por mim. Só que eu entendo também que tem algumas pessoas que estão começando agora, querem uns kitzinhos mais simples e tudo mais, até por isso que eu vou deixar uma recomendação de um kit que eu tenho aqui em casa 4 em 1, que vai ser mais de entrada, como dá pra ver o valor dele aí na tela, na faixa de R$144, só que sim, são itens mais simples, mais de entrada, um teclado de membrana, tem os LEDs RGB ali e tudo mais. No geral vale bastante a pena, mas se comparar com esse que eu peguei aqui pro setup, já é totalmente diferente. É outra proposta, né, outra ideia, mas pra quem quer começar aí com o mais básico inicialmente, depois ir subindo, essa com certeza vai ser uma das melhores opções. Finalizamos então de ver toda a configuração aqui do PC peça por peça, simbora voltar aqui pra nossa planilha, pra fazer a somatória agora de todos os itens desse PC. Como dá pra ver, já coloquei todos os valores deles individuais, lembrando que a memória RAM é multiplicada por 2, tá, então são 2 pentes aqui, porque é 16 GB. Então vamos lá começar com a somatória aqui do PC individual, que ficou pelo valor total de R$4.170,86, que por um certo lado você pode pensar, nossa, R$4.000 é um valor caro pra ser um PC custo-benefício. Só que também você tem que pensar que com essa configuração aqui, cara, provavelmente você vai ficar um bom tempo, então eu também tô pensando aqui em um longo prazo, tá? Porque se você for pegar um PC ali de R$3.000, provavelmente com o tempo você logo vai ter que mudar ali uma placa de vídeo, vai ter que mudar o processador, e aí esses R$3.000 já vai se tornar 4, 5 mil. Já nesse caso eu pensei no longo prazo, e também aqui a gente consegue tirar algumas coisinhas, não tem necessidade. Como por exemplo aqui o water cooler, não tem necessidade de eu ficar com ele, então se eu quiser tirar, olha só como o valor já vai pra baixo de 4 mil, 3.900. Ou até mesmo eu colocar um gabinete mais simples, um gabinete, sei lá, de R$100, você encontra alguns modelos aí de 150 que seja, olha só como o valor do PC já vai caindo bastante. Mas eu tô mostrando aqui nessa somatória o valor do meu PC, o valor que eu montei que ficou nesse preço aqui. Beleza, então agora pra fazer a somatória do PC completo, com o monitor e os periféricos que eu tenho hoje aqui no meu setup, vai ficar pelo valor total de R$5.080,84. Lembrando que é com os periféricos que eu tenho hoje aqui no meu setup, teclado mecânico e tudo mais. Se a gente for colocar esse kit aqui, né, de 4 em 1, que é um kit mais barato, ele tá por volta de R$144, pelo que eu tinha me lembrado ali, e aí vai ficar na faixa de 4.800. Olha só como o valor ficou bem melhor. Isso que também
também às vezes a pessoa tem um monitor em casa sobrando, meio parado, dá pra usar ele, e aí é só você ir alinhando e equilibrando da melhor forma possível, tá bom? Ah, e o importante é que esse valor aqui que eu mostrei é somente o valor das peças do PC, ou seja, aqui não vai estar incluso o valor da montagem, que pra quem não sabe montar vai ter que pedir pra alguém montar pra ela, e provavelmente essa pessoa vai te cobrar alguma coisinha, nem que seja uma coca gelada, então já vai aumentar ali um pouquinho o valor que também tá aqui. E além da montagem, também tem instalação do sistema operacional, que é o Windows, que provavelmente quem monta já faz instalação também, mas acaba cobrando um pouquinho mais, no caso aqui uma coca gelada e um lanchezinho, né, então já começa a subir o valor também. Mas falando sério, aqui na minha cidade eles cobram por volta de uns 300 reais pra fazer isso daí, tá, então não é um valor muito barato. E além da montagem do sistema operacional, você até pode saber fazer isso, já economiza uma graninha aí, mas eu tenho certeza que o frete não vai ter como economizar, porque as peças vai ter que chegar na casa da pessoa que comprou. Claro que isso depende de região pra região, então não dá pra falar um valor fixo, mas com certeza esse valorzinho aqui vai dar uma subidinha se você pegar ele peça por peça. E eu sei que tem muita gente aí que não quer estressar com montagem, não quer ter que estressar de comprar uma peça no site e comprar outra peça no outro site, esperar todas elas chegar pra depois fazer a montagem, às vezes pode dar uns vários BO e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que só quer pegar o PC, colocar em cima da mesa e sair jogando, que vai ser a opção do PC Gamer montado, que eu já abri o anúncio dele aí na tela, exatamente nesse anúncio aqui. E como dá pra ver aqui no próprio título, tem a mesma configuração do PC que eu acabei de falar no peça por peça. Mas antes de eu falar sobre a configuração e sobre o valor dele, que eu sei que vocês já estão de olho aí, eu quero comentar sobre a loja que esse anúncio está anunciado, que é Estúdio PC. Acredito que a maioria do pessoal conheça, mas pra quem não conhece, é uma empresa especializada em venda de PC Gamer já montado. E lá dentro tem várias e várias opções de PC, tanto PCs ali de 1.000, 2.000, 3.000 reais de mais baixo custo, até PCs mais caros de 5, 6, 7 mil reais, pra quem realmente quer gastar uma grana e pegar uma configuração top. Mas dentre todas essas configurações que tem lá no site, eu decidi por pegar essa, que foi a que mais me chamou a atenção, e que realmente o valor tá bem justo, né, comparado por tudo que ele entrega. Como dá pra ver então aqui na parte da configuração, né, o Ryzen 5 4500, 16 GB de memória RAM, a placa de vídeo aqui é RX 6600 e o SSD NVMe de 500 GB aqui, igual essa configuração que eu mostrei no meu peça por peça. E pra olhar todos os outros detalhes, é só vir aqui na parte de baixo, na descrição do produto, que aqui aparece toda a configuração detalhada e também aqui a parte de upgrades. Se você quiser que ele já venha com um pouquinho melhor de performance, você pode mudar aqui a placa de vídeo, também dá pra mudar aqui a parte do gabinete, pegar gabinetes diferentes e tudo mais, olha só, várias opções aí. Mas enfim, pra olhar toda essa configuração completinha, é só entrar no site que você consegue ver todos os itens detalhados que ele acompanha. E como eu tinha comentado antes, além dessa opção aqui na cor preta, também tem opção na cor branca pra quem preferir. E hoje ele tá sendo cobrado 4.185,41, porém esse daqui não é o valor final, porque eu consegui entrar em contato com o pessoal do Estúdio PC e pedir pra eles dar um desconto exclusivo pro pessoal que tá assistindo aqui o vídeo. Então eles decidiram criar esse cupom que eu vou deixar passando aí na tela, e lembrando que é um cupom limitado, ou seja, conforme o pessoal vai utilizando ele, vai ter um número ali específico, e se acabar esse número específico aí, eles vão tirar do ar e provavelmente você não vai conseguir aproveitar. Por isso, se você curtiu aqui o PC, achou que é uma boa opção, logo logo vou mostrar os testes, então fica aí pra não perder. Já vai lá agora, coloca o cupom dentro do carrinho e vê se você foi a pessoa sorteada a ganhar esse descontão aí ou não. E sério, é um desconto que você não encontra em nenhum site aí, vai por mim. Beleza, acabamos de ver então as opções de PC montado, né, o PC individual já montado, mas como eu tinha dito lá no começo, tem a opção dele completo também com monitores periféricos, que é exatamente esse que tá aqui na tela. O setup completo, como dá pra ver, a mesma configuração, é o mesmo PC, só que vem com adicional de monitor e periféricos, que a gente consegue ver aqui na parte de baixo, na descrição, exatamente quais são os itens que acompanham. Então aqui na parte do monitor é um de 23 polegadas, inclusive maior do que eu tenho aqui no meu setup hoje, e os periféricos aqui embaixo dá pra ver que acompanha com teclado, mouse e headset, igual esse kit que eu peguei aqui, só que um kit um pouco mais simples. Até porque o valor aqui também ele é um pouco mais barato do que o peça por peça que a gente montou, e lembrando que como no PC individual, também tem ele aqui na cor branca e na cor preta. E aí você pode escolher qual preferir, e aqui também funciona o cupom de desconto que eu tinha comentado antes. Um detalhe importante é você sempre vir aqui na parte da descrição do produto do PC e ler bem atentamente todos os itens que ele acompanha, tá? Tudo que vem junto aqui. Isso vai ser bem importante para você entender tudo que você vai receber na sua casa, né? Memória RAM, a fonte e tudo mais. Inclusive vem com uma fonte 600 watts, hein? Melhor ainda. Beleza, então configuração aqui do PC finalizada. Mostrei também as opções dele já montado e prontinho para jogar. Tudo que eu mostrei aqui eu vou deixar aí embaixo na descrição. Se quiser olhar com mais detalhes ou até mesmo comprar, é só clicar aí embaixo. E agora eu vou mostrar uma das partes que eu acho mais legais aqui do vídeo, que é a parte de montagem dele. Claro que antes de eu montar aqui eu gravei esse trechinho, então eu vou passar ele aí pra vocês. E aí logo em seguida eu vou mostrar os detalhes dele montado, né, como tá aqui agora, na parte de dentro e tudo mais. E depois a gente vai pros testes em jogos. Todos os tempos eu deixei aqui embaixo, se você quiser pular alguma parte aí. Mas eu acho que vai ser bem bacana você assistir, então se liga só. Bora lá então pra montagem do PC. Essas são todas as peças dele, como a placa de vídeo, a placa-mãe,
placa-mãe, water cooler, processador, enfim, todos os itens que eu vou colocar aqui nele. E antes de começar com essa montagem, é bom lembrar que aqui no vídeo não vai ser um tutorial de montagem, então eu não vou mostrar passo a passo como é que faz a montagem aqui do PC, até mesmo porque aqui no canal já tem um vídeo que eu gravei dedicado pra isso, que eu vou deixar passando aqui em cima no card, mostrando realmente daí sim como monta um PC do zero, passo a passo, mostrando cada detalhezinho de cada item, pra quem quiser realmente aprender como que faz a montagem de um PC. Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar só alguns trechos de eu montando, colocando os itens, mas não vou explicar o porquê que eu tô colocando daquela maneira, tá bom? Mas enfim, então vamos lá começar com a montagem, e pra montar um PC tem todo um processo, eu não simplesmente vou pegar todas as peças e colocar aqui dentro do PC. Claro que cada um tem uma forma de montar o PC, mas aqui no meu caso, eu geralmente coloco todas as peças aqui na placa-mãe primeiro, pra daí depois começar adicionando ela dentro do gabinete. Então bora lá. Bom, eu começo a montagem com essas peças aqui, até porque essas são as peças mais sensíveis do PC e também as mais caras, então logo de cara eu já me livro desse BO aí de dar algum problema com elas. Principalmente a parte aqui do processador, que pra quem não sabe, inclusive até eu vou tirar ele aqui da caixa, ele tem essa proteção aqui toda de plástico, porque aqui atrás do processador, como dá pra ver que eu vou tirar aqui agora, tem vários e vários pininhos, olha só, e se entortar qualquer um desses pininhos, provavelmente quando a gente for colocar aqui no PC pra ligar, ele não vai dar vídeo, então por isso essa é a parte mais difícil, mais cuidadosa pra fazer aqui no PC. E também é por isso que eu sempre começo com essa parte pra já me livrar desse BO e também não ter nenhum problema já logo de início, né? E pra pôr o processador, na verdade até que é bem simples, só que tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que vir aqui em cima da placa-mãe onde tem um slot pra colocar o processador. Eu geralmente venho aqui em cima, largo ele, depois eu dou umas batidinhas bem de leve, tudo com cuidado, pra ver se ele encaixou todas as partes aqui, e aí depois eu baixo aqui a trava e pronto, processador já no lugar. Pro próximo passo, agora eu começo a colocar os outros itens, né? E geralmente eu coloco as memórias RAM, que aqui no nosso caso a gente tem dois pentes, né? Cada um com 8 GB, como eu mostrei antes. Porém, a nossa placa-mãe, ela tem 4 slots, como dá pra ver aqui. Então, pra isso tem uma forma certa de colocar aqui no PC, não dá pra simplesmente a gente vir colocar uma aqui e a outra aqui do lado, porque senão não vai funcionar o Dual Channel. E por isso aqui na placa-mãe vem com um desenho, como dá pra ver ali, que seria o Plug First, né? Então é pra conectar primeiro esses que aparecem ali no desenho, que nesse caso aqui seria a segunda e a última, tá? Então eu vou colocar uma aqui e a outra aqui, enfim, vamos botar aqui pra vocês entenderem melhor. Então o primeiro pente eu vou vir aqui, ó, colocar do lado certo, porque tem lado, vim aqui, pressionar, fechou, o primeiro já tá colocado, e agora o segundo a gente bota pulando um slot, então vai ter que ficar um sempre no meio vazio. Isso se for o caso de a gente colocar dois pentes, né? Se você for colocar os 4, é só preencher todos eles mesmo. Memórias RAM então no lugar, olha só que top, depois que eles ficarem ligados, que vai aparecer o LED RGB aqui, vai ficar mais bonito ainda. Mas enfim, passando agora pro próximo passo, vai ser aqui o SSD, que nesse caso eu vou pegar um NVMe, esse daqui da Ryzen Mode, só que se alguém optou por pegar aqui o modelo SATA, né, pode colocar só lá no final da montagem, porque tem que ligar dois cabos aqui. Um dos cabos é o SATA, que liga aqui na própria entrada da placa-mãe, e o outro é para botar na fonte, que é o de alimentação aqui do SSD modelo SATA. Já o NVMe, ele não tem nada dessas conexões. Aqui é bem mais simples, até porque a placa-mãe tem uma entrada própria para isso, então é só vir aqui, ó, e encaixar com cuidado também, porque é um item bem sensível. Vim aqui, encaixou, beleza. E agora tem um parafusinho aqui que eu vou ter que parafusar, então simbora lá. Beleza, SSD fixado, agora ele não fica mais bamba como antes, e o próximo passo aqui seria colocar a placa de vídeo. Porém, se eu for colocar aqui a placa de vídeo agora, ela vai ficar toda bamba, porque não tem o suporte dela, que seria o gabinete. E exatamente por isso que agora o próximo passo é ir colocando a placa-mãe dentro do gabinete, para depois ir aplicando as outras peças, como o water cooler e a placa de vídeo aqui. Mas um detalhe, se você for colocar aqui o cooler box, que acompanha na própria caixa aqui dele, aí já é possível colocar agora mesmo, tá? Então você vem aqui e coloca em cima do processador dessa maneira. Só que como eu vou estar utilizando o water cooler, então o water cooler ele é fixado no gabinete. Eu até poderia colocar agora, mas não tem necessidade, porque senão vai ficar até mais atrapalhando do que ajudando. Por isso eu vou colocar só depois, beleza? E o gabinete que eu escolhi para montagem dessa vez foi esse daqui, formato aquário da Rayon. Esse inclusive é um dos gabinetes mais vendidos da atualidade, que o pessoal tá mais curtindo. Vou dar um 360 nele aqui, ó, para vocês verem todos os detalhes, mas na parte da frente e na lateral é todo de vidro, e geralmente é o que o pessoal mais gosta, né, porque as fãs ficam aqui do ladinho. Já comento também sobre as fãs. Vamos passar antes aqui para a parte de trás, como dá para ver tem esses furinhos aqui, para ajudar na refrigeração, tanto aqui das fãs como da fonte. E para finalizar aqui os detalhes dele, tem aqui a parte traseira, como dá para ver, bem completinha, com os slots para colocar a placa de vídeo, e também aqui a parte de cima, que também tem um filtro de poeira que eu consigo remover, porque ele é magnético, junto com o painel frontal aqui bem completinho, que eu mostro no detalhe logo depois. Bom, voltando aqui para a parte de trás, como eu tinha comentado sobre a fonte, deixa eu tirar aqui essa tampa traseira, porque eu acabei já colocando a fonte
frente aqui no lugar, até para facilitar um pouco mais aqui na parte do vídeo, ficar mais dinâmico, mais rápido. Além disso, também já coloquei as fãs aqui na parte da frente do gabinete, né, que no total eu adicionei 5 fãs. Lembrando que as fãs aqui de baixo, elas são reverse, ou seja, elas vão estar jogando ar para dentro do PC, em vez de estar tirando como as outras fãs, essa traseira e essas duas aqui do lado. Também vou abrir aqui o vidro na lateral para mostrar para vocês como é que fica com o gabinete todo desmontadinho, vamos lá. É bem simples de tirar também, olha só como é que fica, ele é removível assim. E somente aqui na parte de cima que eu não coloquei fãs, até mesmo porque depois o water cooler vai vir nessa parte aqui de cima. Então a gente precisa ter um espaço para deixar liberado aqui pro radiador dele. Bom, o water cooler logo eu vou colocar, porque antes de tudo isso eu vou colocar aqui, ó, a placa-mãe dentro do PC, para daí sim começar a iniciar de verdade a montagem. Só que antes de colocar a placa-mãe tem um item muito importante, que tem bastante gente que esquece, né, que é aqui o espelho dela. Então vamos botar o espelho antes, com certeza. Belezinha, agora sim a gente pode dar prosseguimento aqui à montagem, e eu coloco a placa-mãe geralmente com o gabinete deitado. Mas eu vou botar assim agora só para vocês verem como é que fica, ó, vai ficar exatamente dessa maneira. Na verdade, deixa eu fixar aqui a placa-mãe certinho, e daí depois eu mostro 100%. Agora sim, placa-mãe no lugar, olha só aí um pouquinho nos mais detalhes. Também já passei o cabo de 24 pinos, o cabo de alimentação aqui do CPU, do processador, e só falta mesmo eu ligar aqui embaixo, né, o painel frontal aqui de cima do gabinete. Vou fazer isso logo, só que eu quis vir mostrar pra vocês um detalhe que eu acho que é importante mostrar aqui no vídeo, que a placa-mãe, como ela é um pouquinho maior do que o espaço que tem ali no gabinete pra placa-mãe, ela fica pegando um pouquinho aqui em cima das fãs. Na verdade, isso não tem problema nenhum, tá? Não vai atrapalhar nada na jogatina, na montagem, nem nada. É só um detalhe que eu queria mostrar aqui pra vocês, que não tem problema isso acontecer. Tem algumas placas-mães que são menores, que cabem até mais ou menos aqui assim, né, numa linha reta. Essa aqui ela vai ter uns 5 centímetros a mais aqui de largura, então acaba ficando pegando em cima aqui das fãs, que não vai interferir em nada na jogabilidade, desempenho do PC. Só quis mostrar isso e alertar isso pra vocês. Mas enfim, com isso, o próximo passo agora vai ser a gente colocar o water cooler, exatamente esse que tá aqui na minha mão. Então sim, bora lá. Bom, pra pôr o water cooler, como eu tinha comentado com vocês antes, eu vou pôr aqui na parte de cima dele, e com os tubos, né, esses caninhos aqui pra parte da frente, porque se eu for colocar pra parte de trás, esse gabinete aqui ele vai ficar meio apertado, não vai dar muito certo. Então eu vou botar dessa forma aqui mesmo. Mas é indiferente, você que escolhe como preferir, tá? Então eu vou colocar aqui na parte de cima e agora parafusar ele pra fixar. Prontinho, o radiador do water cooler fixado, bem fixado inclusive. E agora vamos lá pra parte da bomba pra colocar aqui em cima do processador. E como a bomba ela não tem pasta térmica aplicada, até mesmo porque é um water cooler e geralmente não vem com pasta térmica aplicada nele, eu decidi por pegar essa pasta térmica aqui à parte. Esse modelo da Rise Mode foi o mais barato que eu encontrei, na faixa de 12 a 15 reais mais ou menos. E isso aqui ele rende para muitas e muitas montagens. Eu já fiz umas 10 montagens aqui no canal com essa pasta térmica aqui, e ainda tem bastante, como dá pra ver, ó, tá mais ou menos aqui assim. Então ainda tem tudo isso, tem bastante, hein? E o melhor de tudo é que é bem baratinho, né? Então vamos fazer a aplicação agora aqui no processador. E ó, pra aplicar eu geralmente venho aqui no meio do processador e coloco só um pontinho aqui no meio, olha só. Até mesmo porque depois, quando eu for colocar aqui o water cooler em cima, como essa parte aqui de baixo dele é totalmente plana, esse pontinho ele vai se espalhar pra todo o processador. Agora sim, bomba do water cooler no lugar, e eu tive que deixar aqui os tubos, né, a tubulação do water cooler um pouco curvadinha, porque senão aqui a logo ia ficar de cabeça pra baixo. Então pra não acontecer isso, eu deixei dessa forma aqui. Eu acho que ficou bonito. Agora a gente vai colocar a placa de vídeo aqui embaixo, então vai completar todo o PC. E eu acho que a placa de vídeo é um dos itens mais fáceis de colocar aqui no PC, porém é o item mais caro também, então tem que ter um cuidadinho, porque qualquer erro aqui pode custar alguns dinheirinhos aí, né? Mas então vamos lá colocar ela aqui. Inclusive essa placa de vídeo é uma das maiores que eu tenho aqui em casa, né, em questão aqui de tamanho. E hoje em dia placas de vídeo estão saindo menores do que essa daqui. Então provavelmente qualquer outra placa de vídeo que você for pegar vai ser menor do que essa e vai caber nesse gabinete aqui tranquilo. Ó, já coloquei ela aqui na entrada de placa de vídeo, mas ela ficou totalmente bamba. Por isso a gente tem que vir aqui, ó, com a chavezinha de novo e fixar no gabinete. Como eu tinha dito antes, o gabinete é o suporte de todo o PC. Beleza, a placa de vídeo agora sim fixada. Não tem mais aquele jogão que tinha antes, né, indo pra cima e pra baixo. E a última coisa é só colocar o cabo de alimentação nela e pronto! Montagem finalizada, eu achei que ficou top demais, porém PC desligado não roda jogo nenhum. Por isso mesmo que agora eu vou montar o setup completo aqui, com monitor, os periféricos, todo ele, ligar o PC, mostrar um pouco mais os detalhes do PC montado também, com todos esses LEDs RGBs aqui acesos, e aí depois, logo em seguida, a gente vai pros testes em jogos. Então, bora lá! E é assim que fica o setup montado, prontinho pra logo a gente fazer os testes aqui. Bom, vamos lá então. Primeiro eu vou começar com os detalhes aqui do PC, e aí logo em seguida eu passo pro restante, como monitor e os periféricos, pra gente finalizar aqui
aqui e ir para o que importa, que são os testes em jogos. Bora lá. Então é assim que ficou o PC. Antes eu vou dar um geralzão aqui nele antes de mostrar a parte dos mais detalhes, tá? Então ele ficou exatamente dessa maneira. Eu curti demais, gostei muito. Inclusive as fãs em RGB aqui, elas mudam a cor. Logo eu vou mostrar aqui também como é que faz. Primeiro então vamos iniciar com a parte externa do PC, que é o gabinete dele, mostrando um pouco mais aqui dos detalhes. Começando com essa parte aqui de cima, que como dá pra ver tem esse filtro magnético aqui, filtro de poeira, que evita ficar entrando poeira desnecessária aqui pela parte do water cooler, tá? Então isso aqui vai evitar que fique pousando as poeiras aqui e entrando direto pra dentro do gabinete. Além disso, aqui da lateral também tem um painel frontal, que como dá pra ver tem um botão de power, tem um botão de reset e o botão das LEDs. Esse botão eu configurei junto aqui com as LEDs pra quando eu clicar ele, eu mudar as cores delas, olha só. E elas são em RGB, então eu posso deixar na cor que eu quiser. No momento eu tô deixando mais nessa cor, que é o que eu mais gostei, que mais chama atenção, que é uma cor mais suave, mais bonita e diferenciada, então eu vou deixar por enquanto nessa cor aí. Pra finalizar então aqui do painel frontal, tem entrada de fone e microfone pra colocar o headset e também 3 entradas aqui USB. Vista a parte aqui de cima do gabinete, agora vamos passar pra parte central aqui dele. E como eu tinha mostrado antes ali na montagem, ele é de vidro aqui na parte da frente, inclusive tem até a logo aqui da marca, que é a Rayon. E também vai ter o vidro aqui na parte da lateral, que por enquanto eu tirei ele, como dá pra ver, ó, tá sem vidro aí, pra eu mostrar a parte interna aqui do PC, pra ficar mais fácil, e também porque eu tenho os LEDs aqui em casa, né, as luzes, aí fica refletindo e não ia dar pra ver nada da parte interna aqui do PC. Então por enquanto eu tirei, mas assim que eu finalizar a gravação já vou colocar ele de novo pra evitar que fique entrando poeira desnecessária dentro dele. O máximo que você puder evitar de deixar esse contato da parte interna do PC com a parte externa aqui do ambiente, vai ser melhor, porque vai evitar que você tenha que ficar limpando ele com frequência, porque aqui vem muita poeira pra dentro do PC, ainda mais que a gente tá com todas essas fãs aqui que tá puxando ar, tá tirando ar, então isso acaba trazendo muita sujeira pra dentro dele. Mas enfim, como eu tinha mostrado também antes lá na parte de trás, é onde fica a fonte, como esse gabinete aqui no formato aquário. Isso eu gosto demais, inclusive atualmente hoje no Brasil é um dos gabinetes que mais chamam a atenção, que são mais vendidos, e na minha opinião faz muito sentido, porque ele é muito bonito e as coisas que a gente não quer que apareça aqui na parte da frente, fica lá na parte de trás, mesmo que não esteja organizado, pelo menos tá escondido, né? E aí pra finalizar de vez essa parte aqui do gabinete, a gente passar pra parte interna, a última coisa que eu quero mostrar são os pés aqui do gabinete, que vai ter um espacinho aqui, ó, que até inclusive cabe a minha mão, olha só, e vai ser por aqui que o ar vai entrar pra vir pra essas fãs. Essas aqui são fãs reverse, ela fica na parte de baixo, pegando o ar ali de baixo pra trazer pra dentro do PC e refrigerar ele. Ainda mais aqui a nossa placa de vídeo, né, que fica literalmente quase encostada, então vai ajudar bastante na refrigeração da placa de vídeo aqui nessa nossa configuração. Bom, visto então essa parte aqui de fora, mais detalhes, vamos passar agora pra parte interna do PC, que é as configurações, o que realmente importa pro desempenho dele, e com certeza o que chama mais atenção é o water cooler dele. Dá pra ver ali o loginho, que é todo em RGB, combinando com as fãs também, e na parte de cima também tem as fãs, olha só. Porém, essas fãs aqui, elas não são iguais às fãs que acompanham no gabinete, por isso, como dá pra ver, os LEDs delas são diferentes também. Mas como a gente geralmente vê o gabinete aqui da parte de cima, o PC por cima, então essas fãs que ficam aqui, essas duas ali, nem vai dar pra ver qual que é o LED que elas têm, e se nem tivesse LED também pouco importa. Por isso que também eu não me obriguei a pegar as mesmas fãs, né, mais duas fãs iguais pra colocar aqui na parte de cima, já que praticamente não dá pra ver nada delas, e elas já fazem o seu papel, que é refrigerar aí o processador, né, o water cooler aí, pra ficar show de bolas. E falando em RGB, também aqui do ladinho a gente tem as nossas memórias RAM, que eu consigo mudar as cores delas aqui no software do Windows. Eu ainda não baixei ele, mas logo eu vou baixar. Qualquer coisa eu até deixo aí embaixo na descrição pra quem quiser. Pra finalizar então essa parte interna aqui, a configuração, tem ali atrás, né, a nossa placa-mãe e o nosso SSD aqui, que quase não dá pra ver. Ele meio que se camufla ali junto com a placa-mãe, né? E a cereja do bolo que tá aqui embaixo, a placa de vídeo, que essa daqui é um dos modelos maiores que eu tenho aqui em casa, e como dá pra ver, ainda fica sobrando por volta de uns 4 dedos mais ou menos. Então se você optar por pegar uma placa de vídeo maior, de 3 fãs, pode ficar tranquilo que vai caber nessa configuração sem problema nenhum. E só pra usar de exemplo aqui pra vocês, esse que é o modelo mais atual, uma 4060 Ti, olha só como é do mesmo tamanho do que essa 6600 que eu tenho aqui em casa. Então mesmo sendo uma placa mais atual, são de 2 fãs também, ela é do mesmo tamanho dessa que é um pouco mais antiga. Finalizado de ver um pouco mais aqui dos detalhes do PC, vamos passar agora aqui pro lado onde tem o monitor e os periféricos. O monitor eu coloquei um wallpaper aqui bem animadão, bem coloridão, pra mostrar pra vocês como é que é um pouco da fidelidade de cores dele. Lembrando que atrás dele aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas tem o suporte VESA que eu consigo colocar em suporte desarticulado. Então eu até decidi pegar ele um pouco menor, que inclusive combina bem aqui com o tamanho do gabinete, pra ficar um setup mais harmônico, mas também se futuramente eu quiser colocar um monitor maior aqui de 24 polegadas, de 27 ou até mesmo de 32, eu consigo usar esse monitor aqui como monitor secundário aqui do ladinho, sem me interromper em nada, sem me atrapalhar em nada. Aí posso deixar passando ali um chat pra quem faz live, ou quiser olhar ali algum vídeo, ou alguma música, enfim. Como ele é menorzinho, eu decidi pegar ele por conta disso também, futuramente, se eu quiser melhorar, beleza? Mas agora passando pra parte aqui dos
periféricos. Eu vou deixar um take mais detalhado passando aí na tela, mas como eu tinha falado antes, o teclado ele é mecânico. Ele tem um LED RGB também que eu consigo mudar clicando nessas duas teclas aqui, a FN e a Backspace. Deixar no modelo que eu quiser para combinar aqui com o setup. Tem um mouse também que é um mouse bem completo. Tem LED RGB nele aqui também na parte de baixo que eu consigo ligar, desligar, mudar os formatos aqui que eu quiser, muito da hora. E tem todos os botões aqui também que ele é bem completo. E para finalizar tem a parte do headset. É um headset muito confortável, realmente esse kit aqui completo me surpreendeu demais mesmo. Beleza, vista um pouco mais aqui dos detalhes do setup completo, agora vamos passar para a parte que realmente nos importa, que são os testes em jogos. Que inclusive são esses que estão aqui na tela, eu vou posicionar a câmera de uma forma melhor pra gente assistir e eu vou falar também quais são cada um deles. Simbora lá então pro CS em jogos e eu vou gravar com a câmera direto aqui no setup para não ter nenhuma perca de performance enquanto a gente estiver fazendo os testes aqui. Porque se eu for gravar com OBS ou qualquer outro software que utiliza o próprio PC aqui para capturar a tela, ele dá uma quedinha de performance, é uma queda mínima, mas já acontece isso, por volta de uns 2, 3 frames ali, mas eu não quero que isso aconteça aqui nos testes. Aqui eu quero mostrar como se você estivesse jogando com esse PC aí na sua casa sem nenhum outro tipo de interferência e aplicativo em segundo plano. Mas se você quiser fazer a gravação aqui, ou até mesmo fazer transmissão, fazer live, é possível, vai funcionar tudo 100%. Só que fique ciente que com um pouquinho menos de FPS do que eu vou mostrar no vídeo de hoje aqui, beleza? Bom, para fazer os testes então nesse PC eu reservei 5 jogos que na minha opinião são os melhores jogos para testar em qualquer PC. Inclusive são jogos que eu sempre trago aqui no canal, exatamente esses que estão aqui em cima. Então eu vou começar com o Fortnite, que acredito que seja um dos mais jogados desses todos que eu vou trazer. Logo em seguida eu vou pro GTRP, o COD Warzone, o FC25 e finalizo com o CS2. Jogos que têm propostas diferentes, né? Tem um que é de futebol, um que é de FPS, um que é mundo aberto, pra todo tipo de público mesmo, e eu tenho certeza que pelo menos você já deve ter jogado algum deles, e se não jogou, deve saber qual que é pelo menos um deles aqui, beleza? Bom, vamos lá então com o primeiro teste, que vai ser o Fortnite, inclusive até eu já abri o game aqui. Vou selecionar uma partida e assim que estiver começando, eu volto pra testar. Simbora lá. Bora que bora, a partida começando, selecionei aqui o modo Reload, que se for o caso de eu falecer, eu consigo renascer de novo. Eu acho até da hora gravar dessa maneira aqui, porque aparece o PC aqui atrás todo funcionando, e eu jogando com as mãos, então fica uma imersão mais da hora aqui no jogo. Mas enfim, vamos lá então pular aqui do busão, vou ativar meu paraquedas e já mostrar como é que tá aqui a parte dos gráficos. Inicialmente eu vou jogar dessa forma e depois eu vou alterando ali pra ver se vai dar muita diferença ou não, beleza? Bom, na resolução eu vou começar jogando em Full HD, 1920 por 1080, e aqui no modo de renderização DirectX 12. Porém, se eu quisesse mais desempenho, mais FPS, eu poderia colocar aqui no modo desempenho que tem aqui, só que a fidelidade dos gráficos ficariam menores, então os gráficos também ficariam menores, piores. Então por isso eu vou deixar DirectX 12 mesmo. Descendo agora aqui na parte da qualidade, inicialmente eu vou botar pré-definição aqui no baixo e o Anti-Alias, que é o que faz muita diferença, no temporal baixo no modo desempenho, tá? Vamos jogar assim por enquanto, e aí depois eu aumento ali um pouco, diminuo e vamos fazendo essa diferença pra ver se muda muita coisa ou não, beleza? Bom, já estou posando aqui no mapa, vou deixar também já passando os FPS aqui na tela. Eu utilizo um software do próprio Windows que se chama Xbox Bar, que a gente consegue ver tanto o FPS, que já tá batendo por volta dos seus 122, aumentando agora enquanto a gente vai posando pro seus 140, 150, muito top. E também dá pra ver o uso da performance da CPU, que seria o processador, e também a GPU, até mesmo pra gente ver se tem algum gargalo entre esses dois itens, como que é o uso de cada um deles. Bom, vamos pegar alguns equipamentos pra eu ficar bem equipadinho aqui, já consegui tudo 100% pra se alguém vier eu não morrer logo de cara, né, óbvio. E depois a gente vai ali pra treta pra fazer os testes e ver como é que vai ficar. Então já consegui pegar uns equipamentos bons aqui, acho que dessa maneira eu já consigo me proteger, então sim, bora lá. Uma coisa que eu tô percebendo aqui logo de cara é que as graminhas aqui, ó, vocês podem ver que é meio que só um blocão verde. Se a gente aumentar a qualidade, começa a vir as graminhas de verdade, né? Depois eu vou mostrar isso também. E a parte onde a gente se esconde, olha só como é bem mais simples, né? Se eu entrar aqui dentro do arbusto, fica meio que tudo pixelado, sei lá, fica um negócio diferente. Mas não é nada que não dá pra jogar. Tô jogando aqui tranquilamente, sem problema nenhum mesmo. E tem um cara pousando aqui do meu lado, deixa eu ver se eu consigo pegar ele, só deixa eu tomar meu Gatorade aqui, beleza? Eu acho que o cara tá mais ou menos aqui assim. Olha ali, ele ali, ó, boa, mais uma. Ai, peraí, calma lá, boa, mais uma, bora. Ih, essa arma tem muito recuo, mas consegui, boa! Ih, já tem um cara vindo atrás de mim aqui também, já vou construir um paredão pra ninguém me matar, beleza? E o cara tá vindo, hein, provavelmente eu vou morrer, não tinha muita vida mesmo, mas tudo bem. Tô renascendo aqui de novo e já conseguimos ter uma noção de como é que fica com o gráfico no Full HD e rodando com a pré-definição no baixo. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um outro teste, vou vir aqui na configuração e vou mudar a resolução pra HD, que é exatamente como tá aqui na tela, aplicar e testar, manter mudanças, já pousei aqui também e vamos ver se vai dar muita diferença ou não. Antes estava rodando por volta dos seus 120, 100 e pouco, e agora só mudando a resolução, não mudou tanta questão de FPS, tá? Tá bem parecido, mantendo também nessa faixa de 120, como tava
antes na resolução Full HD, então no geral não vai fazer tanta diferença, porém eu percebi que ficou um pouquinho mais fluido aqui na parte da gameplay. Talvez seja uma própria impressão minha, mas no geral, ó, tá a mesma coisa do FPS também. Só que ainda a gente tá com a pré-definição no baixo, né? Então dá pra perceber que ainda tá tudo blocão aqui, meio sem textura, meio tudo quadradão, o que é bem normal, ainda mais pra gente tá jogando com a pré-definição assim. Mas antes de eu mudar aqui a pré-definição, eu quero testar aqui a quebralheira. Então vamos quebrar essa árvorezinha aqui pra ver como é que fica. Olha só o FPS aí pro 37, 34, se estabilizando. E eu vim nesse modo também querer de construção. Então eu consigo aqui construir o que eu quiser, olha só que top. E os FPS ainda se mantêm na faixa de 120, às vezes ali vai pra 113, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas no geral uma média ficou ali em torno de 120, beleza? Bom, agora eu vou tentar encontrar algum lugar aqui pra me proteger, pra ninguém me encontrar e já me matar logo de cara. Eu acho que aqui do ladinho dessa pedra talvez seja um lugar bom. Vamos ver aqui na parte das configurações de novo. Vou botar pro Full HD de novo, né? Voltar pro que a gente tava jogando antes. Só que agora aqui na parte da pré-definição, em vez de deixar no baixo, eu vou colocar no talo, tá? Vou aumentar tudo que dá aqui e colocar no épico. Vai ficar top demais a qualidade. Então vamos clicar aqui em aplicar e testar. O jogo vai adequar ali as qualidades. Vamos botar aqui também em manter mudanças. E nossa, olha só a diferença na parte gráfica que já deu. A primeira coisa que eu já percebi que logo de cara é as graminhas, né? Olha só como agora ela realmente tem gramas, né? Não é só um blocão verde como tinha antes. Eu até vou descer aqui onde tem mais elementos pra vocês verem. Olha só a graminha aí como já tá alta. E por incrível que pareça, os FPS aqui eles estão bem estáveis na faixa de 120, 106. Vamos construir mais algumas paradas aqui pra ver se muda muita coisa ou não. A princípio tudo parecido do que tava antes, né? O FPS também bem similar do que tava antes. Não sei exatamente o porquê disso, mas acredito que o próprio jogo, o Fortnite, ele já tem uma inteligência dentro dele que adapta para aquele gráfico que a gente tá jogando e para aquela configuração também. Olha só a qualidade da água, como mudou. Antes era praticamente um negócio meio quadradão, não tinha nem textura nem nada. E agora tem reflexo, fica muito mais bonita a cor também. Enfim, no geral tá muito mais bonito. Bom, vamos tentar encontrar alguém aqui pelo mapa pra gente fazer aquela tretadinha aí pra finalizar aqui os testes no Fortnite. Pra daí logo em seguida a gente ir pros próximos que ainda tem bastante coisa pra gente testar. Vamos ver se vai ter alguém aqui por aqui. Eu acho que vai ter alguém aqui perto, hein? Opa, tem um cara bem aqui na nossa frente, já tomou, beleza, um foi pra conta. Vamos ver se tem mais alguém, acho que tem alguém aqui por trás, hein? Deixa eu me proteger aqui, beleza. Olha só, tem um cara bem ali em cima, bora mais uma, boa! Já fomos aqui com 3 pra conta, hein? Top demais. Mas enfim, no geral, como a gente viu, então eu mantive ali com os gráficos em Full HD, ele ficou na faixa de 120, 100 e pouco, com a pré-definição no baixo, depois eu baixei ali pra HD, que ficou praticamente a mesma coisa com a pré-definição no baixo, e agora em Full HD e com a pré-definição no épico, o mais top que tem, o gráfico realmente tá muito bonito, ele ficou na faixa de 100, 111, 120, às vezes, dependendo ali onde a gente estiver do mapa. Fechou? Então simbora lá pro próximo teste agora aqui. Próximo teste, GTRP na tela. Essa é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo aqui junto com vocês, então vamos descobrir como é que é o desempenho aqui do PC no GTA. E spawnei aqui nesse pier, que é um dos piers mais conhecidos aqui do jogo, e eu tô no servidor Cidade Nobre, que atualmente é um dos servidores mais acessados e conhecidos do Brasil. Então vamos testar aqui nele, até mesmo por isso que eu entrei aqui nele também. Vamos ver como é que vai rodar, mas primeiro de tudo eu quero ver como é que tá aqui a parte dos gráficos. Inicialmente eu vou testar dessa forma, que inclusive é como já veio aqui pra mim, a primeira vez que eu tô abrindo aqui o game. E a princípio, já entrando aqui, dá pra ver que tá com umas coisinhas bem altas aí. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no geral. Então a resolução está em Full HD. E descendo aqui embaixo, densidade, variedade e escala tá no máximo possível. E aqui na qualidade de textura tá no muito alto. A qualidade de shaders e de sombra tá no alto. Então no geral, o jogo aqui ele tá com o gráfico bem bacana. Vamos rodar dessa maneira e daí depois eu vou baixar tudo que dá, vou deixar no mínimo possível. Daí eu abro aqui o jogo de novo pra ver se vai dar muita diferença ou não, beleza? Então voltando aqui pro jogo, já vou pegar um carrinho aqui pra já ficar equipado. E agora no servidor é por volta das 7h30 da noite, então logo já vai anoitecer também. Lembrando que eu estou jogando com os gráficos aqui estralando dos mais altos possíveis e mesmo assim ainda tá rodando na faixa dos seus 89, 90 frames. Claro que nessa parte aqui do servidor, né? Eu vou dar uma voltinha aqui pelo mapa e vamos ver se ele se comporta dessa maneira ou se ele vai baixar, se ele vai aumentar e aí depois eu baixo os gráficos pra gente ver se muda muita coisa ou não. Mas eu tô curtindo bastante a parte também ali da porcentagem de uso de cada item. O CPU, que é processador, ele tá por volta de 47, 50%, já a GPU, a placa de vídeo, tá por volta dos seus 70, 60%. O que significa que os dois estão bem equilibrados e estão rodando de uma forma bem homogênea. O que também a gente consegue concluir que não tem nenhum gargalo nesses itens, eles são bem equivalentes um ao outro. Até mesmo por isso que eu montei essa configuração dessa maneira. Então os dois estão se ajudando ali
aí a manter a configuração dessa maneira. Bom, eu cheguei aqui numa cidadezinha, queria mostrar como é que fica aqui os FPS nessa parte do mapa. Depois eu vou ali pra cidade maior, pra cidade grande, pra ver se muda muita coisa ou não. Mas a princípio nessa região aqui está mantendo tranquilamente numa faixa de 80, 82 frames, bem tranquilo. E é uma cidade meio que de interior, né? Então assim, tem assim umas construções, mas nada de prédio, nada de tão grande. Mas os gráficos realmente me surpreendem bastante, tá muito bom no geral. E se eu quiser diminuir, com certeza os FPS eles vão aumentar também. Mas enfim, eu vou chegar lá na cidade, vamos ver como é que vai ficar aqui os FPS, vamos fazer uma média deles aqui no alto. E aí depois que eu chegar lá, eu diminuo tudo que dá aqui do jogo pra gente ver se vai mudar muita coisa ou não, tá? Então sim, bora lá que tem estrada aqui pela frente, hein? O negócio é longe. Bom, cheguei aqui então nessa parte, vamos entrar, que eu acho que é mais ou menos aqui assim, deixa eu ver, beleza. É aqui mesmo, ó, então vamos entrar por aqui, beleza, quebramos tudo, show de bola, é isso aí mesmo. Eita, nós. Vamos vir por aqui, naquela escadinha que tem ali do lado, ó, que daí a gente sobe por ali mesmo, fechou. Epa, beleza, estacionei aqui no estilo. Chegando então aqui nessa parte, olha só como tem um monte de iluminação e também vai ter bastante players, né? Pelo menos geralmente tem um monte de players por aqui. Isso vai ser bom pra gente mostrar qual que seria o lugar onde mais pesa aqui do jogo. Eu acredito que seja aqui, porque além de vários elementos, tem LEDs, tem iluminação, tem, enfim, multiplayer também ao mesmo tempo. Então acho que aqui vai ser um dos lugares que mais pesa e por enquanto aqui o mínimo que eu consegui perceber foi 75, 70 frames, mas assim, o mínimo que eu percebi até então, beleza? Bom, com isso acho que deu pra gente ver bem legal como é que ficou aqui com os gráficos no alto. Agora eu vou vir aqui na parte da configuração e baixar com tudo que dá, tá? Eu vou deixar tudo no mínimo. E assim que eu terminar de baixar tudo, aí eu volto, aí eu vou ter que reiniciar o jogo e aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, o jogo reiniciado, vamos lá agora voltar aqui pro mesmo lugar que a gente tava antes. E ó, ainda é de noite, mas logo vai amanhecer pra gente fazer esses testes aí diferentes de dia e de noite, ver se muda muita coisa ou não. Beleza, agora como dá pra ver aqui na parte dos gráficos, né, deixa eu passar rapidinho. Eu ainda mantive em Full HD, porém com tudo desligado no mais baixo possível, ou no normal ou no desligado, né? Então tá exatamente dessa forma, quem quiser pausar aí a tela, vamos lá voltar pro game e já vou deixar com os gráficos aqui novamente passando na tela. Beleza, gráficos fixados, deixa dar um tempinho pra ele atualizar. E agora tá por volta dos seus 70 frames, até achei estranho, hein, porque eu baixei tudo e ainda tá bem parecido. A parte gráfica também não mudou tanta coisa não, tá bem parecida, confesso. Porém a gente tá de noite ainda, né, talvez de dia dê pra perceber um pouquinho mais. Bom, vamos dar uma voltinha aqui na cidade, vamos ver se comporta de uma forma diferente, mas por enquanto tá tranquilo aí numa faixa de 73, 71, com os gráficos somente no baixo, né, no normal, no caso, como é que do jogo. O GTL não tem gráficos baixos, tá? Ele tem o gráfico no normal. Lembrando que o GTL não é um jogo competitivo como Fortnite ou os outros que eu vou testar aqui. Então não tem necessidade, obviamente, de ficar com os gráficos acima de 300, 400 frames. Na minha opinião, mantendo ali sempre acima dos seus 60 frames, que é o ideal, tá muito bom, né? E o último teste que eu quero fazer é só vir aqui na parte da resolução. E eu vou mudar agora pra, em vez de colocar em Full HD, colocar em HD. Vamos ver se muda muita coisa ou não. Voltando agora aqui pro game e vamos ver aqui. Antes estava por volta dos seus 100. Olha só, o gráfico já diminuiu, hein? Agora tá com bem mais ruído e os FPS, cara, por incrível que pareça, ainda mantém os mesmos. Então aqui no GTA eu percebi que não tem tanta diferença de a gente deixar com um gráfico um pouco mais alto e um pouco mais baixo. Acredito eu que o próprio PC ele já identifica ali qual que é a melhor forma e acaba otimizando o jogo para rodar da melhor maneira naquela configuração. Então, cara, vai ali no básico, tá? Como o jogo já abre para você mesmo, não precisa ficar mudando configuração nem nada, que já vai estar com uma qualidade bem legal e com uma taxa de frames também bem interessante, beleza? Bora que bora, próximo teste, acredito eu que seja um dos mais pesados que eu vou testar aqui, COD Warzone começando, coloquei aqui no modo de ressurgência. Vamos lá então pular aqui do helicóptero e antes de eu mostrar a parte dos gráficos e colocar o FPS, eu tenho que pousar aqui no mapa porque o jogo ele é meio frenético e não dá pra ir com muita confiança logo de cara, porque senão a gente já morre também. Então tem que ir com um pouco mais de cautela, mais devagarinho, mais tranquilo, com paciência e pousar em algum lugar aqui que geralmente o pessoal não pousa, que é na água. O negócio aqui já é um pouco mais diferente, né? Mas enfim, olha só, eu vou ficar protegidinho aqui nessa parte aqui do mapa, aqui no cantinho. Eu acho que aqui ninguém vai me matar, né? Eu vou ficar deitadinho aqui no chão, beleza? E agora eu vou mostrar como é que tá aqui a parte dos gráficos. Então vamos vir aqui rapidinho em gráficos. Inicialmente eu vou testar dessa forma, tá? Que é em Full HD. E aqui na parte da qualidade, por enquanto eu vou deixar com a predefinição no mínimo. Depois eu dou uma aumentadinha, depois eu abaixo também pra ver se muda muita coisa ou não. Mas vamos lá então voltar aqui pro game. Vou colocar também os gráficos já fixados aqui na tela e simbora lá então pra gameplay, que já está batendo por volta dos seus 106, 103 frames. Inclusive tá rodando ainda melhor do que tava rodando ali o GTA agora que a gente viu, né? Mas no geral o COD ele é um jogo bem bonito e também ele é bem otimizado, muito mais do que jogos mais leves do que ele ainda. Então mesmo em PCs que são mais simples, mais de entrada, o COD ainda vai rodar. Inclusive esses dias eu testei o COD num PC que tem uma placa integrada e cara, rodou muito e muito bem, mais do que eu imaginava. Então assim, é tudo uma questão de equilíbrio
equilíbrio e a gente colocar os gráficos da melhor forma possível para aquele PC. Mas eu quero fazer alguns testes aqui. Então o primeiro teste que eu vou fazer, deixa eu só pegar essa... Ah não, antes disso, eu vou jogar essa granadinha aqui no canto, vamos ver se ela para ali. Opa, explodiu, beleza, 105 foi o mínimo que eu vi aqui. Tem mais uma aqui também, que eu acho que ela é de fumaça. Ih, isso daqui é de inalação, hein, quase morri. Mas deu por volta de 104, 105 frames. Agora eu vou pegar esse aqui também, que eu não sei nem o que é, mas vou jogar aqui no cantinho. Jogando ali, cara, é uma de choque, sei lá, isso aqui é pra jogar direto na pessoa, eu acho. Mas enfim, o mínimo que eu vi até agora, ó, foi 99, que bateu agora exatamente, mas tá muito fluido, como dá pra ver aí, muito fluido mesmo. Então no geral tá muito bacana. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui que eu quero tretar com o gráfico dessa maneira. Depois eu vou baixando ali e aumentando ele pra ver se muda muita coisa ou não. Cadê a galera aqui? Ó, consegui pegar uma granadinha aqui, eu vou jogar ali dentro, só pra ver o que acontece. Ó, joguei aqui e ficou grudado ali e não é granada não. Eita, o cara aqui, ó. Eita nós, pera aí, calma, paciência, e foi 2. Agora foi 2, agora foi 3. Ih, não, foi 2 mesmo, hein? Peguei os 2, cara, olha isso. Bora, morre. Morre tu também. Ah, o cara teve tempo de ressurgir. Eu demorei demais, né? Eu tinha que já ir logo, rapidão, mas não deu tempo, mas tudo bem. Foi bonito de ver. Agora vamos vir aqui na parte da qualidade de novo. Na verdade, aqui na parte da tela, eu vou mudar inicialmente aqui a resolução, vou botar em Full HD agora. Vamos ver se vai mudar muita coisa ou não. Aplicar configurações, vamos lá voltar pro game, já estou pousando aqui. Vou pousar um lugar um pouquinho mais diferente agora, que vai ser em cima desse lugar, que inclusive já tem até uma sniper aqui pra gente. O gráfico do jogo já ficou mais, podemos dizer assim, granulado. Tem um cara pousando aqui que eu quero ver se eu consigo acertar ele. O cara tá longe demais, hein? Bora, mais uma. Acertei. Será que ele caiu? Ih, não caiu, hein? Mas foi quase. Tô com pouca munição aqui, então deixa eu pular. E por enquanto está mantendo na faixa dos seus 90 e poucos frames. Lembrando que eu estou jogando aqui agora com a resolução em HD. Um pouquinho menor do que tava antes. Na verdade é metade do que tava antes, né? Ó, tem um cara pousando aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Opa, já caiu. Vamos lá de sniper. Pô, tomou. Boa. Isso que foi de pistolinha, hein? Mesmo assim manteve nessa faixa de seus 90 e agora me atingiram com alguma coisa que eu não sei o que é. Mas antes de a gente renascer, rapidinho eu vou vir aqui na parte da qualidade agora. Só vamos voltar aqui pra colocar em Full HD, beleza? E aqui na qualidade, deixa eu só aplicar. Em vez de deixar no mínimo, eu vou deixar aqui no Ultra, tá? Então vamos aplicar aqui as configurações, confirmar. Vamos lá voltar pro jogo e o cara tá me ajudando aqui a me renascer. Ó, e é o Snoop Dogg. Que isso, Snoop Dogg? Valeu, tamo junto, irmão. E ó, aumentando a qualidade agora já dá pra ver que ficou muito mais bonito do que tava antes. Porém, os FPS também deram aquela baixada. Ó o cara aqui, ó, deixa eu dar-lhe nele. Ixi, boa. Vou pegar os equipamentos dele aqui também, já vamos vir aqui no meio da janela. Nossa, tu viu esse pouso, que lindo, o negócio foi bonito, hein, mesmo. E aumentando aqui a parte da qualidade, realmente ficou bem melhor do que tava antes, né, a parte dos gráficos. E os FPS deram uma baixadinha, agora tá em 80, mas sem muitas diferenças do que tava antes, né. Mas enfim, galera, a gente ainda tem 2 jogos pra testar, que agora vai ser os jogos com propostas diferentes, então bora lá. Próximo teste na tela, e esse vai ser um pouquinho mais diferente do que os outros, hein, o UFC 25, vamos lá começar com a partida então. Mas antes disso, deixa eu mostrar como é que tá aqui a parte da qualidade. Em configurações de vídeo, vou dar uma passadinha rápida, mas a princípio aqui a resolução está em Full HD. E descendo aqui embaixo na qualidade, tá com tudo no baixo, como dá pra ver aí. Vamos testar assim dessa maneira inicialmente, vamos ver como é que o jogo se comporta. O único problema é que aqui na parte dos FPS, esse jogo ele não tá sendo compatível com o software que eu utilizo. Vocês podem ver que não aparece os FPS aqui. Por isso aqui na parte dos FPS eu vou deixar passando o uso de performance da CPU, que acho que na minha opinião é o que tá usando menos. E os FPS vão estar aparecendo bem aqui embaixo pequenininho. Conforme eu vou jogando, eu vou citando os FPS ali, que eu acho que na câmera vai ficar um pouco ruim de enxergar. Mas enfim, vamos lá então voltar pra gameplay. Vamos começar com esse jogo aqui. E por enquanto está batendo por volta dos seus 107 FPS, 103. Então, na minha opinião, tá bem bacana. E o UFC 25, geralmente quando eu testo aqui nos PCs, tanto PCs mais potentes como PCs mais básicos, ele acaba sempre tendo os FPS mais baixos do que os outros. Acredito eu que é por conta da qualidade do jogo, que é um jogo mais pesado, mas também muito por conta da otimização, não é um jogo muito bem otimizado também. Mas no geral o pessoal acha que o UFC 25 é um jogo leve, um jogo que não tem tanto peso assim, né? Até mesmo porque ele é um jogo mais estático, não movimenta muito a câmera, não tem muita movimentação. Porém, na minha opinião, até muito pelo contrário, porque enquanto eu tô movimentando aqui meu jogador, tem um outro cara lá do outro lado do mapa que tá se movimentando também. Tem toda a plateia também que tem uma movimentação ali, que tem alguma coisa que tá fazendo, alguma animação, então isso acaba no geral pesando demais aqui pro game. Tirando também os detalhes que geralmente é o que pesa mais, como o suor, tem a movimentação ali da camisa, das roupas no geral. E vamos tentar fazer aquele golzinho só pra ver como é que fica aqui a parte da comemoração. Pera aí, eita, que foi isso? Que carrinho foi esse, hein? Sacanagem, mas vamos lá, peguei aqui a bola, já vamos aqui entrar no meio, beleza?
beleza, lá ele, olha só, toquei aqui agora, driblei um, driblei outro, e agora tem que sair o gol aí no cantinho, golaço! Golaço demais, e nessa parte aqui do replay da cutscene, os FPS baixam ali pros seus 60, 80 frames, porque também tem câmera lenta, tem a qualidade um pouco maior, então também acaba dando uma influenciada nos FPS aí. Mas voltando aqui pro jogo, na gameplay de verdade, aí ele já acaba aumentando ali pros seus 100, 109, 100 e pouco que tava rodando antes. GTRP, se você jogar ali a 60 frames, tá mais do que perfeito. E aqui, às vezes 60 frames pode parecer muito pouco, né? Então, na minha opinião, rodando ali com o máximo de performance na tela, melhor. E como a gente tá com uma qualidade bem bacana, na minha opinião, e quem joga geralmente no performance não se importa muito com a qualidade, sim com a fluidez, eu acho que no meu ponto de vista tá bem bacana rodar dessa maneira aqui, beleza? Mas enfim, pra finalizar, vamos tentar fazer mais um golzinho aqui pra gente ir pro próximo teste. Eita, o cara roubou aqui a bola, pera aí que eu vou pegar. Ih, mas também meti uma falta grande no cara aqui. E ó, eu acho demais também essa parte aqui do jogo, onde aparece mais de próximo, mais de perto aqui os jogadores, como se a câmera focasse lá na cara deles, então é muito da hora isso. E também os FPS acabam baixando, agora já foi ali pro 77, porque aqui também acaba aumentando a qualidade, né? Olha só os detalhes e tudo mais. E também fica em câmera lenta, que os FPS já tem que baixar pra câmera lenta funcionar também. Mas olha, acho que no geral é isso, não tem muito mais o que a gente mostrar. Tem mais ainda um teste pra gente fazer, um jogo aqui que também o pessoal gosta demais, então simbora lá pro próximo teste. Simbora, a partida começando aqui do CS, vou colocar qualquer equipe aqui mesmo, essa daqui que tem menos gente. Estamos aqui no aquecimento, enquanto isso eu vou mostrar como é que tá aqui a parte da qualidade do jogo. Em vídeos avançados, como dá pra ver, a predefinição tá no alto, eu vou deixar dessa forma que é como já veio aqui pra mim o jogo. E aqui em vídeos, como dá pra ver, está em Full HD, inclusive até vou colocar aqui em tela completa pra ficar melhor. Beleza? Tá exatamente dessa forma, vamos lá voltar aqui pro game, já vou deixar com os gráficos também passando aqui na tela. Gráficos fixados, deixa eu pegar... Ih, não deu tempo de eu pegar aqui minhas arminhas, então vamos com essa pistolinha aqui por enquanto, pelo menos. Tem um cara lá no fundo, pera aí, cadê? Bora, aparece. Aparece, ih, agora tem dois, que isso, aí complicou a minha situação. Mas ó, por enquanto batendo tranquilamente numa faixa de 120 frames, ó o cara aqui na frente, eu vou de pistolinha, vou pegar ele da pistola. Ah, não deu tempo, ele tava também de Eagle, né, aí complica pra mim. Bom, agora sim, vamos de Alpizeira então, vamos ver se a gente já consegue encontrar alguém. E o CS eu acho que é um dos jogos mais leves que eu vou testar aqui, ou pelo menos assim, que tenha os gráficos mais simples, podemos dizer assim, acredito eu. Vamos ver se tem gente aqui em cima, não tem ninguém, aqui embaixo, beleza. Opa, aqui ó, bora! Ah, vamos ver se vai ter alguém aqui, eu vou pegar bônus aqui, que eu consigo uns pontinhos a mais. Ó o cara aqui na minha frente, tomou, beleza, nem tinha outro aqui. Ah, peguei a mira bem na hora e acabei não conseguindo mirar nele. Mas enfim, vamos lá, está batendo por volta dos seus 130. Opa, peguei um aqui que tava na faquinha, sei lá, tava viajando, cara. 120, 130, como eu tinha falado, acho que é um dos jogos mais simples nessa parte gráfica aqui dos todos que eu tô testando. Mesmo assim, ele é um jogo bem bonito, com vários e vários detalhes, como é o CS2, ele tem bem mais detalhes do que o outro CS mais padrãozinho. Deixa eu pegar o cara que tava lá dentro, beleza. Tem um que tá nascendo aqui, tem um que tá nascendo lá, deixa eu pegar esse aqui primeiro, aí depois eu vou pra aquele lá. Opa, teve que carregar, não deu tempo. Ai, tem um cara aqui, aí, pera, calma. Ah, não deu tempo. Vamos lá pra arma bônus, a P9, ó o cara aqui em cima, toma, beleza. Ai. Esses caras aí às vezes são melhor do que eu, aí complica, ó, o cara tá bem aqui, ó, tomou, headshot, boa. Vamos lá então pra agora pra nossa P90, arminha bônus, pra pegar uns pontinhos a mais. Vamos ver se vai ter alguém aqui, ó, tem um cara bem aqui, mas pelo jeito ele tá FK, tomou um headshot bem tomado. Tem um cara que eu vi que tá aqui dentro, ó, tomou um aqui também, ali tem outro, só deixa eu carregar aqui rapidão. Carregou, agora simbora, entrei e tomou. Olha só como é que fica aqui na parede, cara, que doideira. Ó, o cara ali tomou, beleza, mais um. Eita, já fomos pro nosso quadra kill, hein? Vamos lá pro nosso penta kill. Vamos lá agora pro nosso, como é que é? Depois de 6 eu nem sei como é que é. Aí acabou a bala. Ih, acabou a bala, aí complicou pra nós. Eu tinha que ter carregado e não carreguei. Tudo bem. Ó, no geral tá rodando muito bem, cara. Eu acho que não precisa nem mudar aqui a parte da resolução, colocar em HD pra ver como é que fica. Eu acho que assim, Full HD tá rodando muito top, acima dos seus 90 frames, tá excelente. Pera aí que tem um cara aqui. Opa! Ih, errei. Aí, toma. Ai, errei de novo. Que isso, agora eu fui humilhado. E agora pra finalizar, vamos lá pra nossa última kill que tá aqui embaixo. Ih, mas o cara entrou ali, deixa eu pegar aqui, carregar rapidão. Vamos lá, pra nossa última kill. Eu queria pelo menos o triple killzinho, hein? Bora, é esse. Ai, tomei no cara que tava lá atrás. Tinha nada a ver com isso, cara. Tinha nada a ver com a nossa situação. Esse aqui já tomou, vamos lá pra outro. Pelo menos triple kill. Ai, tomei voando ainda. Lá ele, que isso. Testes finalizados, como a gente acabou de ver, é um PC que é um monstro, né? Roda de tudo tranquilo. E eu vou falar agora um pouco sobre a minha opinião, mas eu quero saber também a sua. Então deixa aí embaixo no comentário a sua opinião sincera aqui do PC. Se você mudaria alguma coisa nele, colocaria algum outro item, até pra ajudar outras pessoas que estão montando o PC delas aí e precisa de opiniões. Então deixa aí embaixo nos comentários. Bom, falando agora sobre a minha opinião, eu achei que realmente o PC tem um desempenho muito bom. O valor dele a gente consegue sempre dando uma ajustadinha ali. E lembrando que eu foquei no longo prazo, tá? Então eu peguei esse PC pensando
daqui 2, 3 anos ainda ter ele 100% funcionando. Tem muita gente que pega um PC ali de 3 mil reais, aí com o tempo já tem que trocar uma placa de vídeo, já paga mais os R$1.000, igualando com esse muitas vezes, sendo que a pessoa já poderia ter pego um melhor desde o início. Enfim, isso é de opinião para opinião, a minha opinião é que valeu muito a pena, eu curti demais. Como eu falei, deixa a sua aí embaixo, e se curtiu aqui o vídeo, quer continuar vendo outros vídeos nessa mesma pegada aqui no canal, não se esquece de deixar aquele likezão e se inscrever aqui embaixo também, que é muito importante para continuar acompanhando o conteúdo, porque eu posto 2 vídeos por semana de configurações totalmente diferentes. Imagina só que trampo que é pegar vários PCs por semana e montar aqui no canal para trazer esses vídeos. Então, se puder, deixa aí para ajudar a gente e também para continuar acompanhando esses conteúdos aí. Aproveitando, vou deixar 2 vídeos aqui do lado que você pode clicar num deles aí. São vídeos de configurações de PCs totalmente diferentes que eu postei nas semanas passadas e eu acho que vai ser bem bacana, bem interessante você ver. Talvez seja uma opção até mais interessante para ti. Então, clica num deles e a gente se vê por lá. Valeu, falou, tchau, tchau.